Bora lá, meu povo, exercício 20 aqui, medidores elétricos. Vem comigo. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar as medições de tensão e corrente. Tensão medido através do voltímetro. Vai lembrar que o voltímetro tem uma resistência infinita. Então o voltímetro deve ser ligado sempre em paralelo ao circuito ou ao equipamento. Já para medir corrente, o que eu preciso? De um amperímetro, mede amperes. E o amperímetro tem uma resistência praticamente nula. Então, para não interferir no circuito, a gente tem que ligar ele sempre em série. O que é ligar em série? Em série significa que eu tenho que cortar o fio e encaixar ele lá no sistema, tá? Nesse ambiente existe uma geladeira, olha aqui a geladeira, uma tomada e uma lâmpada, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão da geladeira, então eu quero colocar o voltímetro na geladeira. Eu quero medir a corrente total. Eu quero medir a corrente na lâmpada. Então eu tenho que colocar amperímetros para medir o total e amperímetro para medir a lâmpada. Bom, analisando esse circuito, considerando esse circuito um circuito real, a fase, gente, numa residência, significa que está chegando 127 volts. Vale lembrar que numa residência, essa voltagem ela é alternada, tá? Então ela fica pulsando entre mais 127 volts e menos 127 volts. Já o neutro, assim como o próprio nome está dizendo, neutro é zero. 0 volts. Então olha só que interessante. Nessa instalação, eu tenho uma diferença de potencial de 127 volts. Os equipamentos estão ligados na tomada 127, conhecida como 110 também, né? Bom, o que eu preciso? Ligar o voltímetro na geladeira. Para ligar o voltímetro da geladeira, eu tenho que colocar o voltímetro em paralelo. Paralelo significa que não faz parte do circuito. Então essa seria a ligação correta. Eu preciso ligar o amperímetro na lâmpada. Então o que eu faço? Eu vou cortar o fio, tanto faz, pode ser o fio de baixo ou o fio de cima, para encaixar o amperímetro. Então eu vou colocar o amperímetro, por exemplo, aqui. Professor, eu poderia cortar o fio de baixo, colocar aqui, ó, ou colocar aqui embaixo? Também pode. Tá? Agora, eu preciso medir a corrente total. Então, eu preciso medir, colocar o amperímetro aqui ou aqui. Nessas duas posições estaria correta a colocação do amperímetro. Por quê? Porque eu tenho que cortar o fio para encaixar o amperímetro. Bom, dadas as alternativas, a que melhor se enquadra é a alternativa E de escola, no qual ele considera, né, que a colocação correta seria essa daqui. Considerou o amperímetro aqui na parte de cima e o amperímetro aqui no neutro, tá bom? Por que está errada a opção A? Eu não posso colocar voltímetro em série. Por que está errada a opção B? Não posso colocar amperímetro em paralelo, não posso colocar voltímetro em série, não posso colocar amperímetro em paralelo. Está tudo errado. Aqui está errado porque está em paralelo, aqui está certo, aqui está errado porque está em paralelo. Aqui está errado porque está em paralelo, aqui está certo e aqui está certo. Então, o que ratifica que a melhor alternativa é a alternativa E de escola.